A importância das cenas de ação serem memoráveis nesse novo filme do Superman. Vamos falar sobre cenas de ação. O que você espera sobre as cenas de ação desse filme? Que nenhuma praticamente foi mostrada no trailer. Mostrou pequenos relances, não mostrou cena de ação nenhuma. Vamos falar sobre tudo isso aqui porque as cenas de ação precisam ser incríveis. Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram, TikTok. Os vídeos de lá são diferentes dos vídeos aqui, beleza? Aqueles vídeos curtos, verticais que vocês curtem. Muito obrigado aí aos membros, os bate-membros que apoiam o canal e os super membros que apoiam o Terra Zero. Se torne membro como eles, caso você possa. Tamo junto. Bom, cenas de ação do Superman, elas precisam ser boas. O que é uma cena de ação boa de Superman? As cenas do Man of Steel. Eu sempre falo sobre uma cena do Man of Steel, que é a batalha de Smallville. A batalha final já é aquela coisa super exagerada, super sem nexo nenhum, sai destruindo. Mano, parece que a cidade de Metrópolis foi erradicada, né, pelos dois personagens. A cidade de Metrópolis não pode ser destruída nesse filme. Vai ter prédio caindo, uma coisa ou outra, beleza, mas a cidade ser destruída igual o Man of Steel é bizarro. Essas cenas, elas não podem ser qualquer cena, não pode ser cena curta. Igual a cena de ação de The Batman ser curta é uma coisa, o filme tem uma outra proposta. Então quando ele entra na boate do Pinguim não, né, do Iceberg Lounge, sai batendo nos caras e tal, tem uma cena de ação meio curta, mas é uma cena de porrada. Aquilo ali é a proposta do filme. O filme não é um filme de ação, ele é um filme investigativo com pequenas cenas de ação. A maior cena de ação é a cena do Batmóvel, certo? Ali é a grande cena de ação do filme, onde deve ter custado um dinheiro fazer aquela cena. Só que no Superman é diferente. Primeiro que assim, você tem um Superman antigo, que é o do Christopher Reeve, que na época as cenas que foram apresentadas naquele filme foram impressionantes para aquela época. As pessoas ficaram incrédulas de ver um cara voando e, sei lá, cenas de ação, os efeitos especiais que eles faziam ali. Hoje, você precisa entregar cenas de ação modernas com esse personagem, porque senão você vira o Superman Returns. Que o Superman Returns ele não é ruim só porque ele não tem cena de luta, ele é ruim no todo. A partir desde o conceito do filme, em termos de ideia de fazer filme, ele só perde pro Batman vs Superman, que tem a pior ideia de todas pra você formular um filme de super-herói. O Superman Returns é tipo assim, vamos continuar do segundo filme do Christopher Reeve. É a Warner querendo ressuscitar uma franquia de um ator que já morreu. É uma coisa bizarra, é bizonho, é assombroso o que fizeram ali o Bryan Singer, a Warner Bros. É assombroso aquele filme. Não é esse caso de você fazer um filme tipo Superman Returns. Você pode se apegar muito ao passado e pode ser um filme tipo Superman 78, que não pode ser esse filme. O Superman 78, ele é um filmaço, ele é um filme atemporal, ele transcendeu, tipo, sobretudo a trilha sonora de John Williams, o Christopher Reeve, mas ele tem uma direção foda. A direção do Richard Donner, que inclusive eu duvido que o James Gunn supere nesse filme. Mas, o que o James Gunn tem que fazer com o Superman? Duas coisas. Ele tem que ser o Superman que você ama, as características, o cerne do personagem, a personalidade dele, o lado carismático dele, altruísta dele, a empatia dele tem que ser muito forte. E as cenas de ação tem que ser modernas. O que é cena de ação moderna? É o que você viu no Man of Steel, basicamente. Só que aperfeiçoadas, eu diria aperfeiçoadas, porque é aquela coisa, né? Você tem um ser muito poderoso, vai cair um prédio. Você tem um ser muito poderoso, vai destruir um pouco a cidade. Mas a cidade não pode ser totalmente destruída igual aparece naquele filme. Aqui você tem que ter um pouco mais de controle sobre isso, certo? Nas animações ele destrói prédio, destrói rua, isso é normal. Mas você não pode destruir a cidade igual parece que acontece em Man of Steel. Então, eu acredito que os trailers seguraram as cenas de ação. Não acredito que os trailers mostraram algumas cenas de luta. Na verdade, eles não mostram, né? Você vê o Superman apanhando muitas das vezes, mas ele batendo em alguém, saindo no soco, é diferente. Isso não mostra nos trailers. Eu penso que, assim, o James Gunn teve pelo menos umas duas cenas, que é a cena do estádio de beisebol, né? Que ele tá lutando com o Ultraman, com a engenheira. Ali é uma cena de porrada, deve ser um pouco comprida, estendida ali. Deve ser uma cena de ação legal, esperamos que sim. E a outra é a batalha final. Porque esse filme vai ter que ter uma batalha final. Eu falei, né, que a batalha final pra mim é essa cena aí, né? Alguns de vocês falaram que não. Pô, Fernando, não é essa cena e tal. Pode ser aquela cena que tá a Lois junto do Senhor Incrível, naquele lugar lá que todo mundo fala que é o universo de Poço, sei lá, planeta bizarro. A galera falou um monte de coisa. Pode ser essa cena também? Pode ser. Mas eu acho que vai ter duas cenas de ação grandes, digamos assim. Uma talvez no meio do filme e outra no final do filme. Aquela cena de porrada, que você fala assim, beleza, aqui vai rolar uma porrada, entende? E o Superman, quando eu vejo o Superman lutando, assim, no trailer, pelo menos uns frames, eu penso que tem que ser uma parada meio Dragon Ball Z mesmo, assim. Sabe aquela coisa do personagem gritando,
fazendo expressões mais caricatas mesmo. Isso pra mim é o que eu penso de cenas de ação do Superman, que é o que acontece no Man of Steel, de certo modo, né? Tem aquela coisa bem de tipo, cenas meio Dragon Ball Z mesmo, sobretudo com a Faora ali. Agora, aqui, você tem que fazer cenas que sejam icônicas pro Superman. Então, o James Gunn, quando ele escreveu o roteiro, ele pensou assim, beleza, o Superman vai salvar a pessoa, vai salvar a criança, ele vai ter empatia, ele vai ser questionado, mas ele vai responder, ele vai falar assim, olha, eu fui lá do outro lado do mundo, no Oriente Médio, e parei uma guerra. Ah, mas quem você representa? Você tá representando os Estados Unidos? Ele, não tô representando os Estados Unidos, tô representando eu mesmo. Ah, mas você tem autorização diplomática de lá? Não preciso, eu tô lá pra parar uma guerra. Guerra é ruim pra todos os lados, é ruim dos dois lados. Porque quando alguém hoje vai assistir filme de super-herói no cinema, espera um grande cena de ação. No filme do Batman, no filme do Superman esse novo, no, sei lá, Mulher Maravilha tem cena de ação massa. Tem a cena da Terra de Ninguém, que é uma sequência de 10 minutos de luta, que é muito boa. Então, o Superman, por ser o Superman, nos dias de hoje, 2025, ele tem que ter cena de ação memorável. Aí vocês me perguntam, e se ele não tiver? Eu duvido que não vai ter, mas e se ele não tiver? Aí você vai começar a analisar o filme no todo, se esse filme realmente é bom, porque eu sempre falo que quando lança um filme da DC, o fã da DC ele é muito emocionado, né? Eu lembro quando lançou The Batman, as pessoas falaram que era melhor que o Cavaleiro das Trevas. Esse filme do Superman, ele precisa ser bom, ele não precisa ser melhor do que o de 78, ele não precisa ser um novo Cavaleiro das Trevas, ele precisa ser bom, ponto. Esse personagem precisa ser construído ao longo de filmes, então vamos supor que esse filme seja episódico. Se ele for episódico, maneiro, massa, vai ser um filme da hora de assistir. Porém, ele precisa mostrar um ar de Superman, que é você trazer de volta o espírito do personagem, que essa é uma das coisas mais importantes. E por ser um filme moderno, ele precisa entregar grandes cenas de ação, senão as pessoas não vão comprar a ideia desse novo Superman. Todo mundo sabe disso, o James Gunn sabe disso. E outro, o James Gunn gosta de fazer cena de ação. Você lembra da cena da Arlequina no Esquadrão Suicida? Massa pra caramba. Ele faz, pô, a cena final do Esquadrão Suicida, eles lutando com o Star, é muito legal também. Ele sabe colocar a trilha sonora no momento certo, na montagem do filme. Eu gosto do James Gunn dirigindo ação. Só que agora ele vai ter que fazer ação com o super-herói. Entende? A pressão aqui agora é diferente. Ó, James Gunn, você tem que emular um Dragon Ball Z live action. É tipo isso, entendeu? Que foi mais ou menos o que fez ali o Man of Steel. E pra melhor, né? Você pega, por exemplo, a batalha final, vamos supor que vai ter, você já tá vendo ali eu acho que é a batalha final, tá? Não vou dar certeza aqui, mas eu tô só deduzindo. Não tem nenhuma dessas cenas aí aparecendo no trailer do Guy Gardner saindo na mão com o Solaris, porque é o Solaris, né? O Devorador de Sol. Imagina que essa batalha final vai ter Mulher Gavião, Guy Gardner, Senhor Incrível, Metamorfo, Superman, Krypto talvez, Engenheira, Ultraman, não sei o que vai acontecer com a Engenheira e com o Ultraman, Superman, Supergirl. Olha o tanto de personagem. Porque eu acredito que a Supergirl deve aparecer na batalha final. Outro achismo meu, tá? Não tô confirmando nada. Então, você tem que fazer cena de ação memorável. Eu acredito que a cena da batalha final deve ser a grande cena de ação do filme. Eu acredito. Posso estar errado? Posso. Com certeza, eu não vi o filme. Eu posso estar falando um monte de merda aqui. Então, finalizando o vídeo aqui para não ficar gigante, o James Gunn tem que trazer um filme do Superman no molde do Superman 78, no sentido de tom, mas é um filme moderno, então tem que ter cenas de ação modernas e marcantes. O filme não pode ter cenas de ação qualquer coisa. Não pode ser o Adão Negro, certo? O Adão Negro tem um monte de cenas de ação, você não lembra de uma que é legal, nenhuma que você fala, nossa, essa cena é legal. Genérico, tosco, mal feito, esquecível, descartável, um lixo. O Superman não pode ter essa cena de ação. Ele precisa ter as cenas de ação. A gente tá falando aqui do maior super-herói do mundo, que tá voltando depois de mais de 10 anos sem ter um filme. Então, faça grandes cenas de ação, porque eu acho que se não tiver grandes cenas de ação, esse filme vai perder muito, o público vai reclamar demais. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.